Boa noite, irmãos, graça e paz em Cristo. Vamos orar, pedir a graça de Deus. Pai, eu te louvo, te agradeço por todas as coisas que o Senhor permite, por todas as coisas que o Senhor faz. Eu te louvo, Pai, porque o Senhor é bom e a tua bondade, ó Pai, a tua misericórdia é o que nos sustenta, é o que nos faz e nos permite estarmos vivos, Pai. Obrigado, Jesus. Cuide dos nossos corações, cuide de tudo que somos, que temos. E o louvor, ó Pai, seja dado a Ti. Amém. Irmãos, eu vou cantar um louvor aqui, que é da banda Vineyard, tá bom? E espero que os irmãos me acompanhem aí, então. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti, os sonhos direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Eu canto essa canção, te entrego a Ti, Jesus, o que o mundo me dá, eu os deixo aos pés da cruz, conhecer a Ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua dor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Amém? Acho que entregar aquilo que a gente é, aquilo que a gente tem, diante de Deus, reconhecendo que tudo que temos é graça, é misericórdia dele, é bondade dele. Acho que isso é importante. Por conhecer a ele, saber o que ele é, o que ele faz, vale a pena a gente entregar e confiar que tudo é dele, tudo pertence a ele. Mas não tem aquele momento que a gente se sente mal, se sente triste, e às vezes a gente nem enxerga direito a bondade de Deus, o amor de Deus, né? Acho que todo mundo já passou por esse momento, mas vale a pena, nesse momento, a gente de alguma forma pedir para que Deus nos faça entender e veja que a sua graça é conosco, o seu amor é conosco. Isso é o que importa, né? Situações dessa vida me fazem sentir que não sou forte a
a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se promovem tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue, sim. Jesus me ergue e segue, sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus nos ergue. Jesus é que nos dá força para, em meio a tanta situação difícil, em meio a tantas situações difíceis, Ele nos dá força para prosseguirmos a caminhada, sabendo que Ele tem o melhor, que Ele é o melhor para nós. Não é verdade? Então vamos encerrar agora com o terceiro louvor, cantando para Deus. Um louvor que sempre eu canto, tá? Mas como faz tempo que eu não toco, eu vou tocar ele de novo. E eu acho que os irmãos gostam muito dele também, tá? Não tenha sobre ti um só
somente meu, todo o trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. Amém. Deus seja louvado, né, irmãos? Boa noite, irmãos. É um prazer tê-los aqui nessa noite, para mais um culto de oração. Meu desejo é que Deus possa falar no seu coração, na sua vida, e que nós possamos ser edificados. A palavra tem impactado já a minha vida durante essas meditações, e espero que Deus possa me usar para que você seja edificado, transformado, através do poder da sua palavra, através da iluminação do seu Santo Espírito. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o tema, os limites da liberdade cristã. Deus, quando nós aceitamos a Cristo, Deus nos libertou das trevas, né? Tem um texto que eu gosto muito em Gálatas, que fala o seguinte: porque, irmão, foste chamados à liberdade, porém não usei da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. Gálatas 5:3. E é sobre essa liberdade que nós vamos falar nessa noite. Quando a gente começa a ler a carta de Coríntios, né, a gente fica assim questionando, né, por que tanto pecado na vida daquela igreja. A gente vê o capítulo 5 ali de Coríntios, onde tem um caso de incesto, onde um jovem tem relação sexual com a sua própria madrasta, né? A Bíblia não traz informação se o seu pai estava convivendo com ela ou se era separado, mas a Bíblia traz informação que ela foi ou é esposa do seu pai. Ele estava tendo uma relação sexual. E Paulo, ele fica indignado com aquela situação, nem tanto do ato em si, mas a atitude da igreja de Coríntios, e que acontecendo esse pecado dentro da igreja, nenhum líder se levantou para exortar, né, esse jovem, admoestar e até excluí-lo no rol de membros da igreja, né? E Paulo, ele vai fazer isso. E ele vai falar também que essa prática condenável biblicamente, através do livro de Deuteronômio, não existia nem numa sociedade frouxa, permissiva como a igreja de Coríntios. Isso estava acontecendo dentro da igreja. E hoje nós vamos estar lendo o versículo aqui, capítulo 6, de 12 a 20, que ele vai falar sobre os limites da liberdade. Então eu peço que você abra suas Bíblias lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 a 20, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e o faria membro de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, e que o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por um preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Aqui Paulo há um confronto, né, com essa atitude da igreja, dos membros da igreja,
membros que estavam participando da vida secular, membros que deveriam influenciar através da salvação, através dos princípios da palavra de Deus. O mundo estava influenciando dentro da igreja. O interessante aqui é que Paulo, quando ele escreve esse capítulo 6, ele vai repetir 6 vezes a palavra não sabeis. No capítulo 1 até o versículo 19, ele vai tratar, no capítulo 1 até o 11, ele vai tratar de relacionamento interpessoal entre irmãos, né? Irmão que não conseguia resolver seus atritos, suas intrigas, suas brigas, estava levando ao tribunal do mundo. Então ele fala: não sabeis que vocês vão de julgar até o mundo, vocês vão julgar os anjos. E no capítulo 20 no capítulo 12 até o 20, ele vai falar sobre a questão da imoralidade sexual. E Paulo, ele começa a repetir algo que está acontecendo dentro da igreja. Ele fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Quer dizer, os irmãos de Coríntios não estavam tendo limite na sua liberdade cristã. E eles estavam praticando ato imoral, eles estavam participando de cultos pagão naquela época, né? Existia um templo de Afrodite, a filha da espuma, né? A deusa da beleza, a deusa do amor. Então existia sacerdotisas, mulheres que se vestiam, típico de adoração ali naquele culto pagão, e os homens participavam, membros da igreja de Coríntios, e naquele ato de cerimônia ali, onde existia, fazia parte da cultura daquele povo. Era como se fosse uma festa de carnaval. Nós temos carnaval todo ano, não está tendo agora porque da pandemia. E isso fazia parte da cultura daquele povo. Tanto existia muita festividade. A gente vê que no capítulo 8, Paulo vai tratar sobre as comidas oferecidas a ídolos. E esses crentes de Coríntios, alguns irmãos ali, carnais, e ele participava dessas festas, com bebida, comida, e tinha um momento ali que eles tinham relação sexual. Essa sacerdotisa, elas, além de se prostituir, né, elas prestavam esse culto de adoração à deusa Afrodite, deusa da beleza, deusa do amor, deusa do sexo. Então Paulo, é nesse contexto que ele vai mostrar a importância do corpo. E os coríntios, se o irmão perceber aqui no versículo 13, ele fala assim: os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aqueles. O que estava acontecendo na cabeça de alguns membros de Coríntios, membros carnais? Ele estava falando o seguinte: da mesma forma que eu tenho uma necessidade de se alimentar, que é uma forma de prazer, né? A gente, quando prepara aquela comida saborosa, uma feijoada, né? Um bife acebolado, isso nos alimenta, mas é prazeroso. Infelizmente, aí alguns que pegou a Covid, né? Sentiu aquela falta do paladar. Que coisa horrível, né? Você comer uma coisa e não sentir aquele tempero, aquele sabor maravilhoso, né? Então, uma forma de prazer. Ele estava associando, fazendo conexão dessa atitude de que nós temos necessidade de se alimentar com a necessidade de sexo, que é uma coisa também natural. Então, na cabeça deles, ele falou: eu tenho necessidade de me alimentar, agora eu tenho desejo sexual, então eu tenho que satisfazer os meus desejos. E a gente vai perceber, irmão, para entender um pouco, essa é a minha opinião, para entender um pouco mais a carta de Coríntios, temos que estudar a cultura da Grécia Antiga, dos romanos, porque senão fica difícil de entender como a igreja se metia em tanto pecado, porque a filosofia grega falava o seguinte, que o corpo não tem nenhum valor, e era apenas uma prisão da alma, e tudo aquilo que faz com o corpo não tem valor. E Paulo, à luz da palavra de Deus, vai mostrar que o corpo nosso é importante para Deus, que Deus nos fez assim, seres racionais,
dois seres só racionais que Deus criou. Primeiro os anjos, que eles são superiores a nós, né? Mas ele não tem nem ideia do que seja isso, esse prazer que nós temos de se alimentar, nessa parte, necessidade sexual, que é uma forma de prazer, e essa forma de prazer aqui que Paulo está combatendo, quando ela foge da regra, quando ela foge dos princípios da palavra de Deus. O sexo é maravilhoso, mas o sexo ele só é permitido para os crentes dentro do casamento com sua esposa, e ele estava tendo uma relação sexual. E aquela sociedade frouxa, né, imoral, o homem casado, ele ter relação sexual era extremamente tolerável naquela sociedade. É uma cidade portuária, uma das mais importantes do Império Romano, era uma colônia, cidade formada por gregos. Ali passava todo o comércio do mundo da época, mas uma cidade muito pervertida pela imoral sexual. E na cultura dos gregos, essa forma de prazer era quase que idolatrado entre eles. Então os coríntios, eles aceitaram o Senhor Jesus. Paulo, na sua viagem missionária, Deus colocou no coração de Paulo, mesmo nessa igreja, né, nessa cidade imoral, mas que a gente vê que a misericórdia de Deus é estendida também para aquelas pessoas. E eles não tinham maturidade espiritual. E Paulo vai falar dessa importância do corpo e os limites que nós devemos ter na nossa vida cristã. E eles queriam fazer a mesma conexão com o alimento. Se eu tenho necessidade de me alimentar, tenho fome, agora eu tenho desejo de sexo. Então não há problema nenhum, né? Então o entendimento é extremamente errado. E aí ele vai falar sobre a questão da importância do nosso corpo. Ele vai falar o seguinte, que Deus ressuscitou Jesus Cristo após o seu ministério, após a sua morte, e ele fala que Deus nos ressuscitará também. Você vê a importância do corpo, que Jesus Cristo, que ele nasceu da Virgem Maria, que ele teve esse ministério, ele foi morto, irmão, mas ele ressuscitou com o mesmo corpo, num corpo glorioso. E o interessante é que Deus não escondeu o corpo de Jesus Cristo, ele ressuscitou nesse mesmo corpo, né? Um corpo de glória, um corpo sem pecado, apesar que Jesus Cristo, desde o seu nascimento até a sua morte, não houve pecado algum nele, e ele ressuscitou e está à direita do Pai, intercedendo por nossas vidas. E Paulo vai mostrar essa importância do corpo, né? Que o corpo, né, para satisfazer nessa vida temporária. Aí o capítulo 14 ele vai falar, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Não sabeis que os vossos corpos são membro de Cristo? E eu, porventura, tomaria membro de Cristo e faria membro de meretriz? Absolutamente não. Nós, como aceitamos a Cristo, o Espírito Santo habita em nosso coração. O Antigo Testamento, né, no texto, os irmãos conhecem bem, que era a época do tabernáculo, onde o sacerdote ele tinha que entrar para pedir perdão pelos pecados do povo, para fazer o trabalho ali. A gente vê que eles eram amarrados uma cordinha para que, se por um acaso, né, ali era o símbolo da glória do Senhor, por um acaso ele tivesse em pecado, ele iria morrer naquele local e ninguém poderia entrar. Então Paulo está comparando aqui, quando nós aceitamos Jesus Cristo, o Espírito Santo habita em nosso coração. E ele vai dizer, no 14 ele fala, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e faria membro de meretriz? Absolutamente não. E não sabeis que o homem que se une à prostituta forma só um corpo com ela? Porque, como diz, serão dois em uma só carne. E Paulo ele continua no capítulo 16, falando o seguinte, não sabeis, essa palavra se repete,
vai se repetindo do 1 até o 20. Nesses dois é a administração que o apóstolo Paulo vai dar. E no 16 ele fala assim: não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma só corpo com ela, porque, como diz, serão os dois numa só carne. Ele está citando lá Gênesis, quando Deus fala que o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá a uma mulher, serão um. Então ele coloca aqui, é como se nós nascemos de novo, nós temos o Espírito Santo de Deus, onde representa a glória do Senhor. É como se esse sexo com as prostitutas, o sexo fora do casamento, é como se estivesse convidando o Senhor Jesus para participar desse ato pecaminoso. É isso que ele quer falar, é isso que ele está dizendo através da sua palavra. E não sabeis que o homem que se une à prostituta forma o seu corpo com ela, porque, como diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Aí ele vai falar: fugir da impureza, qualquer outro pecado que a pessoa comete fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o corpo. Quer dizer, todo pecado é errar o alvo, mas aqui é uma diferença que ele vai falar, né, que quando há um pecado que envolve outra pessoa, no caso a mulher, as consequências às vezes é maior, é uma gravidez, é a coisa que se torna pública, quer dizer, há um sofrimento bem mais intenso, né? E aqui ele vai falar no 17, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Aí ele vai falar: fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o corpo. A nossa atitude diante das tentações, ele recomenda fugir, né? No verbo no presente contínuo, né? Foge hoje, foge amanhã. A gente vê dois exemplos aqui bem assim marcantes na vida do povo de Deus. O primeiro é de José, né? A sua patroa insistindo ali para ter relação sexual com ele, era hoje, era amanhã, era ontem, até o ponto dele dizer não, de ficar lá e ter que pagar um preço altíssimo. Mas a gente vê a recompensa no futuro, que o grande homem que ele se tornou. Mas a gente vê também outro exemplo de Davi, né? Com Batseba. Ali quando a Bíblia fala que o exército de Israel estava em guerra, mas a Bíblia fala que ele estava passeando no castelo, e ele viu aquela mulher do seu soldado ali, e ele começou a cobiçar, mas a Bíblia fala fugir, né? É interessante que a Bíblia fala em relação a Satanás: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aqui em relação às tentações, irmão, principalmente os homens, né? As mulheres também, mas nós devemos estar fugindo hoje, amanhã, ontem e assim sucessivamente. Fugir, né? E o que aconteceu com Davi? Ele ficou ali e acabou tendo relação sexual, e o desastre total, né? No seu reinado, na sua família. Quer dizer, não vale a pena. E o capítulo 19, ele fala o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, e que tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos? O 20 ele vai falar o seguinte: porque foste comprado por um preço, agora glorifica a Deus no corpo. Irmão, se a gente for observar o começo, Gênesis, o começo do mundo, Deus nos criou, e Deus enviou Jesus Cristo para nos resgatar das trevas. E a Bíblia está falando que esse corpo aqui não mais me pertence, ele pertence a Deus. Ele pertence a Deus duas vezes, porque Deus criou o nosso corpo e Deus derramou seu sangue precioso. E Deus tem um propósito do nosso corpo, ele tem uma origem e vai ter um fim glorioso, que é a ressurreição para aqueles que serão salvos, aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus Cristo. E ele vai falar que Deus ali, no começo do versículo, que Deus destruirá, né? Como os coríntios estavam pensando, da mesma forma que eu tenho um desejo de comida, eu tenho que satisfazer, da mesma
forma que eu tenho um desejo do sexo é uma coisa natural, eu tenho que satisfazer. Não, e Paulo vai falar que Deus destruirá tanto um como o outro. Nós temos esse privilégio, né, nos nossos corpos. Os anjos que Deus criou, ele não tem nem ideia do que é isso. São seres espirituais, né? São seres que devem ter um prazer só, pelo menos o pouco conhecimento que eu tenho da Bíblia, eu não sei, né? Mas deve ter algum prazer lá, aqueles que estão diante de Deus. Mas Deus criou o nosso corpo com essa forma maravilhosa de prazer, né? Temos prazer na comida. Eu gosto muito quando eu chego na minha casa, às 3 horas, tomo um banho e gosto de tomar um café com leite, aquelas rosquinhas, muitas vezes da Panko, né? E é maravilhoso a gente ter esse prazer. Deus criou também o sexo, que é bênção do Senhor. Mas a Bíblia vai falar que um dia essas coisas vão cessar. Deus tem um plano maior, um plano glorioso para o nosso corpo. Então nós devemos cuidar do nosso corpo. Eu vi uma pregação, uma palestra que falava o seguinte, que muitas vezes na obra missionária se preocuparam com igreja, e plantar igreja. Não que seja errado, mas ele estava colocando uma coisa, tinha que fazer também hospitais. Nós temos que preocupar com o nosso corpo. Infelizmente, irmão, por falta de conhecimento, tem algumas denominações, muitas vezes, que pregam, né, essa espiritualidade cega e não prega essa teologia maravilhosa do corpo. Às vezes eu fico muito indignado quando vejo irmão interpretar aquele Salmo 103, onde o salmista Davi, ele está falando sobre a misericórdia, os atributos de Deus. Ele fala que Deus é um Deus maravilhoso. Ele fala que Deus farta na nossa velhice, Ele continua sustentando as nossas vidas. Ele vai falar que cuida da mocidade, renova como águia, o salmista. Ele vai falar que Deus é compassivo para com as nossas vidas. Ele vai falar que Deus é longânimo para com a nossa vida. Ele vai falar que Deus não repreende perpetuamente, Ele é um Deus misericordioso, falando dos atributos, do amor que Deus tem por nós. Aí pegam aquele texto que fala assim, que nós somos pó. Eu já vi muita gente interpretar como uma forma de inferioridade, mas o salmista, ele não quer dizer nada disso naquele salmo. Ele está falando da grandeza que Deus é, do amor que Deus é, da superioridade que Deus é, mas mesmo assim Ele nos ama, Ele é misericordioso. É essa a ideia do salmista, e não regredir, né, desfazer, falar que nós somos barro, do barro voltamos para o pó, porque aqui está a verdadeira teologia do corpo. Não existe outro lugar da Bíblia que fala claramente sobre a importância do corpo. Então, meu querido amado irmão, cuide do seu corpo, vá ao médico. Eu agora, teve um dia que eu estava no centro ali, fui me pesar, eu vou até não falar a quantidade de peso que eu estou, né? E aí eu fiz a inscrição, ficava faço hoje, faço amanhã, demorando. Fui lá, já paguei 3 meses e estava animado. Uma semana que eu estou ali fazendo um exercício, pegando aqueles pesos, né? Cuidando do meu corpo. O corpo nós temos que cuidar, nós temos que cuidar fisicamente, principalmente espiritualmente, porque Deus, Ele fez no corpo uma origem, Ele terá um fim glorioso. Eu gosto muito daquele versículo lá de Romanos 12, que fala, não vos conforme. Romanos 12, vamos ler, que eu acabei esquecendo aqui. Rogo pela misericórdia de Deus, que apresenteis vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Eu vi um texto muito interessante, que eu nunca tinha pensado sobre isso, eu não sei se você já pensou, e falava assim, que muita gente quer ser Deus, muita gente acha que é Deus, mas você já pensou que Deus, ali em Efésios, a gente pode confirmar através da luz da palavra de Deus, que Deus na eternidade desejou ser um ser humano, a nossa imagem e semelhança. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus colocou no coração que a segunda pessoa da Trindade seria Jesus Cristo, e o corpo é em forma de homem, né, humano, né, e ele irá estar à direita de Deus Pai, e a Bíblia fala que nós reinaremos eternamente com Ele.
Então, você tem valor, né? Como diz aquela canção, você tem valor, o Espírito Santo habita em você. Então, que esse texto nos desperte, né? Sobre a importância do nosso corpo, sobre os cuidados que deveremos ter, né? E sobre o propósito que Deus realmente tem para o nosso corpo. Que Deus possa abençoar a nossa vida. Como diz Efésios lá, que Ele nos escolheu no capítulo 1, antes da fundação do mundo, né? Então, Deus tem um plano para nossas vidas. Deus se preocupa com o nosso corpo. Deus quer que cuidemos desse corpo, porque ele tem origem e vai ter um fim glorioso, que é a ressurreição. E que nós possamos estar aí atento, né, aos limites, né, dessa liberdade e dessa forma de prazer que nós temos, que só sentimos prazer através do corpo, que nós possamos estar na regra baseada na palavra de Deus e ver os nossos limites, né? Temos liberdade, como eu li em Gálatas, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, porém nos deu a liberdade para dar ocasião à carne. Que Deus possa abençoar essa palavra no seu coração e que nós possamos refletir sobre a importância do corpo, cuidar também, né? As mulheres principalmente, tem que ir no salão, tem que cuidar da sua beleza física, né? E os homens também cuidar também fisicamente e também espiritualmente. Seu corpo, nosso corpo, tem um grande valor para Deus. Que Deus possa nos abençoar. Eu vou estar encerrando com oração. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse tempo aqui, desse culto de oração. Nós te suplicamos a tua misericórdia para essa situação que estamos vivendo, Deus, onde vemos muitas vidas sendo ceifadas, ó Deus, através dessa enfermidade. A nós, ó Pai, que estamos aqui, que o Senhor nos dê força, nos dê capacidade para vencer, Senhor, todos esses obstáculos que estamos passando, que através da fé, ó Pai, nós superarmos toda essa situação. Abençoa a vida de cada um aqui presente nesse culto de oração e que nós, ó Pai, possamos refletir sobre essa importância do corpo, essa bênção que Deus nos deu. Enquanto em vida, ó Deus, devemos agradecer ao Senhor pelas bênçãos recebidas e temos essa responsabilidade, ó Deus, cada um individualmente, de cuidar do seu corpo. Que o Senhor nos desperte, para que possamos estar atentos às tentações, para que essa liberdade que o Senhor nos deu nos transforme em libertinagem. Nós te agradecemos por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.